Clifford Geertz. A interpretação das culturas. Capítulo 3. O crescimento da cultura e a evolução da mente. A expressão "a mente em seu próprio lugar", que os teóricos poderiam construir, não é verdadeira, pois a mente não é sequer um lugar. Pelo contrário, o tabuleiro de xadrez, a estação de trem, a carteira do garoto de escola, a poltrona do juiz, o assento do motorista, o estúdio e o campo de futebol estão entre os seus lugares. É nesses lugares que as pessoas trabalham e se divertem, estúpida ou inteligentemente. A mente não é o nome de uma outra pessoa, que trabalha ou brinca por trás de um biombo impenetrável. Não é o nome de algum outro lugar onde se executa um trabalho ou se joga, e também não é o nome de uma outra ferramenta com a qual se executa um trabalho ou um outro instrumento com que se joga. Gilbert Ryle. Na história intelectual das ciências comportamentais, o conceito da mente tem desempenhado um curioso papel duplo. Aqueles que viam o desenvolvimento de tais ciências compreendendo uma extensão retilínea dos métodos da ciência física para o reino da orgânica utilizaram-na como uma palavra endiabrada, cujo referente eram todos aqueles métodos e teorias que falharam em alcançar um ideal muito heróico de objetividade. Termos tais como introspecção, compreensão, pensamento conceptual, imagem, ideia, sentimento, reflexão, fantasia, e assim por diante, foram estigmatizados como mentalistas, isto é, contaminados pela subjetividade da consciência, e sua utilização foi castigada como um fracasso lamentável do esforço científico. Aqueles que, pelo contrário, viam o movimento do físico para o orgânico e, mais especialmente, para o humano, com o significado de revisões de longo alcance na abordagem teórica e no processo de pesquisa, tendiam a utilizar a mente como um conceito cauteloso, que se propunha mais apontar os defeitos na compreensão do que corrigi-los, que se propunha mais enfatizar os limites da ciência positiva do que ampliá-los. Para tais pensadores, a função primordial era dar uma expressão vagamente definida, porém intuitivamente válida, à sua convicção estabelecida de que a experiência humana tem importantes dimensões de ordem que a teoria física, e, pari passu, as teorias psicológica e social modeladas sobre a teoria física, não levam em consideração. Na imagem de Sherrington de uma mente nua, tudo o que conta na vida. Desejo, prazer, verdade, amor, conhecimento, valores, surgindo em nosso mundo espacial mais fantasmagórica que um fantasma, serve como um epítome dessa posição, como a conhecida prática de Pavlov de multar qualquer dos seus estudantes que pronunciasse uma única palavra mentalista em seu laboratório fez com a posição contrária. Com efeito, e com poucas exceções, o termo mente jamais funcionou como conceito científico, mas como um artifício retórico, mesmo quando foi proibida a sua utilização. Para ser mais exato, ele atuou como transmissor de um medo, e às vezes explorador desse medo, em vez de definir um processo, um medo do subjetivismo, de um lado e do mecanicismo de outro. Mesmo quando inteiramente convicto da natureza do subjetivismo antropomórfico e seus perigos, adverte-nos solenemente Clarke, o pensador mais cauteloso e experiente pode tornar-se vítima das suas seduções, e ele nos aponta, como uma profilaxia, a estratégia de ver todo o comportamento como se fosse produzido por um cão, um rato albino ou, o que é ainda mais seguro, por um robô. Enquanto isso, no campo oposto, Gordon Allport parece ver em tal abordagem uma ameaça à dignidade humana, queixando-se de que nos modelos que vimos seguindo falta a orientação de longo alcance, que é a essência da moralidade. Consagrar-se a máquinas, ratos ou crianças leva-nos a superestimar os aspectos do comportamento humano que são periféricos, orientados por sinais ou genéticos, e menosprezar os aspectos centrais, orientados para o futuro ou simbólicos. Em face de tais descrições contraditórias do espectro que persegue o estudo do homem, não é de admirar que recentemente um grupo de psicólogos, divididos entre o desejo de apresentar uma análise convincente dos aspectos direcionais do comportamento humano e cumprir os cânones científicos de objetividade, fosse tentado pelo desesperado estratagema de se referir a eles mesmos como behavioristas subjetivos.
No que concerne ao conceito da mente, essa situação é extremamente infeliz, uma vez que uma noção extraordinariamente útil e para a qual não há um equivalente preciso, a não ser talvez o arcaico psique, é transformada num abantesma. E a infelicidade é ainda maior porque os medos que tanto mutilaram o termo são grandemente infundidos, ecos moribundos da grande e ridícula guerra civil entre o materialismo e o dualismo gerada pela Revolução Newtoniana. Conforme disse Healy, o mecanicismo é uma farsa, pois o medo que dele se tem está na concepção de que é contraditório dizer que uma mesma ocorrência é governada por leis mecânicas e princípios morais, como se um jogador de golfe não pudesse ao mesmo tempo conformar-se com as leis da balística, obedecer às regras do golfe e jogá-lo com elegância. Todavia, o subjetivismo também é uma farsa, pois o medo a ele está na concepção igualmente peculiar de que por eu não poder saber o que você sonhou durante a noite, o que pensou enquanto decorava uma série de sílabas sem sentido, ou o que pensa a respeito da doutrina de maldição infantil, a menos que você resolva contar-me qualquer teorização que eu possa fazer sobre o papel que tais fatos mentais desempenham no seu comportamento deve ser baseada numa falsa analogia antropomórfica com o papel que eles desempenham no meu comportamento, conforme o que eu sei ou penso que sei. O cáustico comentário de Lashley de que os metafísicos e teólogos gastaram tanto tempo assinando com histórias de fadas sobre a mente que chegaram a acreditar nas fantasias uns dos outros só não é correto quando deixa de observar que grande número de cientistas do comportamento se engajou na mesma espécie de autismo coletivo. Um dos métodos sugeridos com mais frequência para reabilitar a mente como um conceito científico útil é transformá-la num verbo ou num particípio. Mente é mentalizar a reação de um organismo como um todo, como uma unidade coerente, uma perspectiva que nos liberta do jugo verbal de uma metafísica estéril e paralisante e nos deixa livre para semear e colher num campo que dará frutos. 8. Mas essa cura implica voltar aos bancos escolares, onde um substantivo é a palavra que nomeia uma pessoa, lugar ou coisa, o que não é verdade, em primeiro lugar. O uso dos substantivos como termos ordenadores, ou seja, palavras que denotam capacidade e propensão em vez de entidades ou atividades, é de fato uma prática padronizada e indispensável no inglês, tanto comum como o científico. Se isso ocorre com mente, então tem que ocorrer também com fé, esperança e caridade, assim como com causa, força e gravitação, motivo, papel e cultura. Mente é mentalizar ainda vai bem, ciência é cientificar ainda é tolerável, 10 mas superego é supereguar soa muito estranho. Mais importante ainda, embora seja verdade que parte da confusão que surgiu em torno do conceito de mente seja resultado de uma falsa analogia com substantivos que nomeiam pessoas, lugares ou coisas, ela resulta principalmente de fontes muito mais profundas do que a simples linguística. Daí, o fato de transformá-la num verbo não representar uma verdadeira proteção contra uma metafísica estéril e paralisante. Como os mecanicistas, os subjetivistas são homens de infinitos recursos e uma atividade oculta pode ser simplesmente substituída por uma entidade oculta, como no caso, por exemplo, da introspecção. Do ponto de vista científico, identificar a mente com o comportamento, a reação do organismo como um todo, é torná-la tão inutilmente redundante como identificá-la com uma entidade mais fantasmagórica do que um fantasma. A noção de que é mais defensável transformar uma realidade em outra realidade do que transformá-la em uma irrealidade não é correia. Um coelho desaparece tão completamente quando é magicamente transformado em um cavalo como quando é transformado em um centauro. Mente é um termo que denota uma espécie de habilidade, propensão, capacidade, tendência, hábitos. Ela se refere, na frase de Dewey, a um ambiente ativo e ansioso, que fica na expectativa e se engaja no que quer que apareça. Como tal, não é nenhuma ação nenhuma coisa, mas um sistema organizado de disposições que descobre a sua manifestação através de algumas ações e algumas coisas. Conforme demonstrou Healy, se um homem desajeitado tropeça acidentalmente, não achamos certo atribuir sua ação ao trabalho da sua mente, mas se um palhaço tropeça de propósito, achamos perfeitamente correto dizer,
A inteligência do palhaço pode exibir-se em seus tropeços e tombos. Ele tropeça e cai da mesma forma que pessoas desajeitadas, só que ele tropeça e cai de propósito, após muitos ensaios, no momento exato em que as crianças podem vê-lo de forma a não se machucar. Os espectadores aplaudem sua habilidade em parecer desajeitado, mas o que eles aplaudem não é uma atuação oculta executada em sua cabeça. É sua atuação visível que eles admiram, mas eles admiram-na não como resultado de qualquer causa interna oculta, mas por ser um exercício de habilidade. Ora, uma habilidade não é um ato, portanto não se trata de um ato testemunhável ou não. Reconhecer que uma tal atuação é um exercício de habilidade é apreciá-lo, de fato, à luz de um fator que não pode ser registrado isoladamente por uma câmara. O motivo pelo qual a habilidade exercida numa atuação não pode ser registrada isoladamente por uma câmara não é por se tratar de um acontecimento oculto ou fantasmagórico, um complexo de disposições, e uma disposição é um fator do tipo lógico errado para ser visto ou não visto, registrado ou não registrado. Tal como o hábito de falar alto não é, em si mesmo, alto ou baixo, uma vez que não é a espécie de termo ao qual pode opor-se o predicado alto ou baixo, ou como uma susceptibilidade à dor de cabeça não é, em si mesma, insuportável. Inclinações exercidas em operações externas ou internas não são em si mesmas externas ou internas, testemunháveis ou não. Argumento semelhante se aplica a objetos. Não nos referiríamos, a não ser de forma metafórica, ao legendário porco queimado que o chinês produziu acidentalmente ao pôr fogo no chiqueiro como cozinhado, embora ele o tenha comido, porque isso não resultou do exercício de uma capacidade mental chamada conhecimento de cozinhar. Todavia, faríamos tal referência ao segundo porco que o chinês, agora educado, produziu queimando deliberadamente o chiqueiro, porque mesmo resultaria de uma tal capacidade, não importa quão primária. Tais julgamentos, sendo empíricos, podem estar errados. Um homem poderia ter. O que ocorre, porém, é que, quando atribuímos uma mente a um organismo, não estamos falando das ações do organismo nem de seus produtos per se, mas sobre suas capacidades e propensões, sua disposição de executar certos tipos de ações e produzir certas espécies de produtos, uma capacidade e uma propensão que inferimos, naturalmente, a partir do fato de que ele às vezes executa tais ações e produz tais produtos. Nada há de extramundano a esse respeito. Ele indica, simplesmente, que a falta de termos ordenadores num idioma torna extraordinariamente difícil a descrição científica da análise do comportamento humano, frustrando severamente o seu desenvolvimento conceptual. É o mesmo que ocorre com um idioma como o arapês, no qual você tem que enumerar dizendo 2 e um cão, isto é, 4 um cão e um cão e dois e dois cães, etc. O que frustra o desenvolvimento matemático, tornando o contar tão difícil que as pessoas acham um esforço tremendo ir além de 2 cães e 2 cães e 2 cães, isto é, 24, e referência a todas as quantidades maiores como uma porção. Além disso, dentro de um quadro conceptual geral como esse, é possível discutir os determinantes biológicos, psicológicos, sociológicos e culturais da vida mental do homem simultaneamente sem fazer qualquer hipótese reducionista. Isso acontece porque, como a capacidade para alguma coisa, ou a inclinação para fazer alguma coisa, não são entidades ou execuções, elas simplesmente não são susceptíveis de redução. No caso do palhaço de Healy, eu poderia dizer, sem dúvida incorretamente, que seus tombos poderiam ser reduzidos a uma cadeia de reflexos condicionados, mas não poderia dizer que sua habilidade de cair teria essa redução, uma vez que, com sua habilidade, eu estaria apenas dizendo que ele sabe cair. Em lugar de palhaço sabe cair, é possível escrever, de forma simplista, esse organismo, sabe, produz a série reflexa descrita, mas só posso retirar a palavra sabe da frase substituindo-a por é capaz de, tem a capacidade de, etc., o que não é uma redução, mas apenas uma mudança imaterial de uma forma verbal para uma forma adjetiva ou substantiva.
Tudo o que se pode fazer na análise da habilidade é mostrar de que maneira ele é, ou não é, dependente de vários fatores, tais como a complexidade do sistema nervoso, o desejo de exibição reprimido, a existência de instituições sociais, como os circos ou a presença de uma tradição cultural de imitar a falta de jeito com o propósito de satirizar. Uma vez que os predicados ordenadores são admitidos na descrição científica, eles não são eliminados por mudanças ao nível da descrição utilizada. Assim como o reconhecimento desse fato, pode ser posta de lado, simplesmente, toda uma série de pseudoproblemas, falsos temas e medos irreais. Talvez em nenhuma outra área seja mais útil evitar tais paradoxos manufaturados do que no estudo da evolução mental. Sobrecarregada no passado por praticamente todas as falácias da antropologia clássica, o etnocentrismo, uma preocupação exagerada com a singularidade humana, uma história reconstruída imaginativamente, um conceito de cultura superorgânico, estágios a priori de mudança evolutiva, toda a pesquisa da origem da mentalidade humana tendia a cair no descrédito ou, então, a ser negligenciada. Entanto, as questões legítimas, e a questão de por que o homem chegou a ter essa mente legítima, não são invalidadas por respostas equívocas. Pelo menos no que concerne a antropologia, uma das vantagens mais importantes de uma resposta ordenada à questão o que é a mente, é que ela nos permite reabrir um tema clássico sem reviver as controvérsias clássicas. 2. Durante mais de metade deste século estiveram em vigor duas perspectivas sobre a evolução da mente humana, ambas inadequadas. A primeira é a tese de que a espécie de processos do pensamento humano chamados por Freud primários, substituição, reversões, condensação, e assim por diante, são filogeneticamente anteriores àqueles que ele chamou de secundários, dirigidos, ordenados logicamente, raciocínio, etc. Dentro dos limites da antropologia, essa tese baseou-se na presunção de que é possível simplesmente identificar padrões de cultura e modos de pensamento. Com tal pressuposto, os grupos de pessoas que se ressentiam da falta de recursos culturais da ciência moderna, os quais, pelo menos em alguns contextos, eram empregados no Ocidente com tão bons resultados no raciocínio direto, são considerados, ipso facto, como carentes da própria capacidade de intelecção a qual se aplicam esses recursos, como se o fato de usar a peixe se reduzirem às combinações de 1, 2, cão fosse o resultado, e não a causa de sua falta de facilidade matemática. Se acrescenta a esse argumento a generalização empírica, não válida, de que os povos tribais utilizam os parcos recursos culturais de que dispõem para a intelecção com menos frequência, menos persistência e menos circunspecção dos que os povos ocidentais. A proposição de que o processo primário de pensamento antecede o processo secundário de pensamento filogeneticamente apenas precisa, para completá-la, do engano final de ver os povos tribais como formas primitivas de humanidade, fósseis vivos. Foi justamente como reação a esse tecido de erros que surgiu a segunda perspectiva sobre a evolução mental humana, a saber, que a existência da mente humana, basicamente em sua forma moderna, não é apenas um pré-requisito para a aquisição da cultura, mas que o crescimento da cultura em si mesmo não teve qualquer significado para a evolução mental. O pássaro abandonou um par de pernas para adquirir asas. Adquirir uma nova faculdade transformando parte de uma antiga. O avião, ao contrário, deu aos homens uma nova faculdade sem diminuir ou mesmo prejudicar qualquer das outras que eles possuíam anteriormente. Não levou a qualquer mudança física visível, nem a qualquer alteração da capacidade mental. Esse argumento, por sua vez, implica dois corolários, um dos quais, a doutrina da unidade psíquica da humanidade, encontrou crescente substanciação empírica à medida que prosseguia a pesquisa antropológica, enquanto o outro, a teoria do ponto crítico do aparecimento da cultura, tornou-se cada vez mais fraco. A doutrina da unidade psíquica da humanidade que, parece-me, não é mais questionada seriamente, hoje em dia, por nenhum antropólogo de reputação, é justamente a contradição direta do argumento da mentalidade primitiva.
Ela afirma não haver diferenças essenciais na natureza fundamental do processo de pensamento entre as várias raças vivas do homem. Se a existência de um tipo moderno de mente é considerada pré-requisito para a aquisição da cultura, a posse universal da cultura por parte de todos os grupos humanos contemporâneos faz com que a doutrina da unidade psíquica seja uma simples tautologia. Entretanto, quer seja genuinamente tautológica ou não, é uma proposição para cuja validade empírica a evidência etnográfica e psicológica já é bastante considerável. Quanto à teoria do ponto crítico do aparecimento da cultura, ela postula que o desenvolvimento da capacidade de adquirir cultura foi um tipo de ocorrência súbita, tudo ou nada, na filogenia dos primatas. Num momento específico da nova história irrecuperável da hominidização, ocorreu uma alteração orgânica, portentosa, mas provavelmente bem insignificante em termos genéticos ou anatômicos, presumivelmente na estrutura cortical, com a qual um animal cujos antecessores não estavam dispostos a comunicar-se, a aprender e a ensinar, a generalizar a partir de uma cadeia interminável de sentimentos e atitudes discretas, equipou-se a um ponto a partir do qual ele começou a ser capaz de agir como receptor e transmissor, iniciou a acumulação que é a cultura. Com ele nasceu a cultura e, uma vez nascida, ela determinou seu próprio curso de forma a crescer totalmente independente de qualquer evolução orgânica do homem. Todo o processo de criação da capacidade do homem moderno de produzir e usar a cultura, seu atributo mental mais destacado, é conceitualizado como sendo uma mudança quantitativa marginal, que deu origem a uma diferença qualitativa radical, como acontece com a água quando, reduzida a grau sem perder sua fluidez, subitamente se congela a 0 graus, ou quando um avião, deslizando na pista ganha velocidade suficiente para lançar-se ao ar. Mas não estamos falando nem de água, nem de aviões, e a questão é se pode de fato traçar uma linha demarcando o homem enculturado e o não homem não enculturado que essa perspectiva subentende ou, se precisamos de analogias, se não seria mais correto assumir uma perspectiva mais histórica, tal como a ascensão gradual e constante da Inglaterra moderna a partir da medieval. Dentro do ramo físico da antropologia, a dúvida a respeito do fato de se poder falar sobre o aparecimento do homem como se ele fosse promovido subitamente de coronel a general de brigada e tivesse uma época para patentes cresceu com grande rapidez quando os fósseis australopitecíneos, originariamente da África do Sul, mas hoje em dia encontrados em vários locais, passaram a desempenhar um papel cada vez mais importante na linha dos hominídeos. Esses fósseis, que datam de períodos do Alto Plioceno e Baixo Pleistoceno, de 3 ou 4 milhões de anos passados, exibem um notável mosaico de características morfológicas primitivas e avançadas, das quais os aspectos mais importantes são um pelvis e uma formação de perna notavelmente semelhantes aos do homem moderno e uma capacidade craniana pouco maior do que a dos macacos vivos. Embora tendência inicial fosse ver essa conjunção de sistema locomotor bipedal tipo homem e de cérebro tipo macaco como indicativa de que os australopitecíneos representavam uma linha de desenvolvimento aberrante e infeliz, isolada tanto dos hominídeos como dos pongídeos, o consenso contemporâneo segue a conclusão de Oveus de que os primeiros hominídeos tinham cérebro pequeno, eram bípedes recentes, eram hominoides proto-australopitecos e que o que sempre consideramos como o homem representa formas posteriores desse grupo, com adaptações secundárias voltadas para cérebros maiores e esqueletos modificados da mesma forma. Ora, esses hominídeos mais ou menos eretos, de cérebros pequenos, com suas mãos livres da locomoção, manufaturavam ferramentas e provavelmente caçavam pequenos animais. Entretanto, não é provável que pudessem ter uma cultura desenvolvida comparável à do aborígene australiano, por exemplo, ou que possuíssem uma linguagem no sentido moderno do termo com apenas 500 centímetros cúbicos de cérebro.
Assim, parece que temos nos australopitecíneos um tipo diferente de homem, evidentemente capaz de adquirir alguns elementos de cultura, confecção de ferramentas simples, caçadas esporádicas e talvez algum sistema de comunicação mais adiantado que o dos macacos contemporâneos, porém menos adiantado do que a verdadeira fala, mas não outros elementos. Um estado de coisas que lança dúvidas muito sérias sobre a viabilidade da teoria do ponto crítico. Com efeito, como o cérebro do Homo sapiens é 3 vezes maior que o dos australopitecíneos, a maior parte da expansão cortical humana seguiu, e não precedeu, o início da cultura, circunstância bastante inexplicável se se considera a capacidade de cultura como sendo o resultado unitário de uma mudança ligeiramente quantitativa, mas qualitativamente metastática, da espécie do congelamento da água. Assim, tornou-se agora um equívoco empregar a imagem da série gradativa para o aparecimento do homem, como é igualmente duvidoso se ainda podemos falar em termos de aparecimento da cultura, como se a cultura, juntamente com o homem, passasse a existir subitamente. Como o paradoxo é sinal de um erro antecedente, o fato de um dos corolários parecer válido, e o outro não, sugere que a tese que mantém a evolução mental e a acumulação cultural como 2 processos inteiramente separados, estando o primeiro basicamente completo antes que se iniciasse o segundo, é incorreta em si mesma. Se é esse o caso, torna-se necessário descobrir um meio de nos livrarmos dessa tese sem prejudicar, ao mesmo tempo, a doutrina da unidade psíquica, na ausência da qual teríamos que jogar ao lixo a maior parte da história, da antropologia e da sociologia e começar tudo de novo com uma interpretação genética psicossomática do homem e das suas variedades. Precisamos ser capazes tanto de negar qualquer relação significativa entre a realização cultural, grupo, e a capacidade mental inata no presente, como de afirmar tal relação no passado. Os meios através dos quais podemos cumprir essa tarefa estranha de 2 cabeças estão no que pode parecer um simples artifício técnico, mas que é, na verdade, uma importante reorientação metodológica, a escolha de uma balança de tempo mais detalhadamente graduada, em termos da qual se possam discriminar os estágios de mudança evolutiva que produziram o Homo sapiens a partir de um proto-hominoide do Eoceno. O fato de se ver o aparecimento da capacidade cultural como uma ocorrência mais ou menos abrupta, instantânea, ou um desenvolvimento lento, contínuo, depende, obviamente, pelo menos em parte, do tamanho das unidades elementares de balança de tempo de cada um. Para um geólogo, que mede através de íons, toda a evolução dos primatas pode parecer uma explosão qualitativa indiferenciada. Com efeito, argumento contra a teoria do ponto crítico poderia ser elaborado mais precisamente em termos de uma queixa, de que ela deriva de uma escolha insatisfatória de uma balança de tempo cujos intervalos básicos são demasiado grandes para uma análise refinada da história evolutiva recente. E, como se, da mesma maneira, um biólogo fosse tolo o suficiente para estudar a maturação humana utilizando décadas como intervalos, fatalmente, ele veria a condição de adulto como uma súbita transformação da criança, e perderia de vista a adolescência. Um bom exemplo de tal abordagem às considerações temporais está implícito naquela que é, provavelmente, a espécie mais frequente de documentação científica invocada em apoio da diferença em espécie em vez de diferença em grau como perspectiva da cultura humana. A comparação do homem com seus parentes vivos mais próximos, os pongídeos, particularmente os chimpanzés. O homem pode falar, pode criar símbolos, pode adquirir cultura, cita o argumento, mas o chimpanzé, e, por extensão, todos os animais menos dotados, não pode. Assim, o homem é único nesse sentido e, no que concerne à mentalidade, somos confrontados por uma série de saltos, não uma ascensão contínua.
Todavia, isso deixa passar o fato de que, embora os pongídeos possam ser os parentes mais próximos do homem, e próximo é um termo muito elástico, e levando em conta uma balança de tempo mais realista do ponto de vista evolutivo, eles não são realmente tão próximos, e o último ancestral comum seria, no mínimo, um macaco do Alto Plioceno, e, no máximo, do Alto Oligoceno, e, desde essa ocasião, a diferenciação filética ocorreu com uma rapidez sempre crescente. O fato de os chimpanzés não falarem é ao mesmo tempo interessante e importante, mas tirar desse fato a conclusão de que a fala é um fenômeno tipo tudo ou nada é condensar um período de 1 a 40 milhões de anos num único instante do tempo, perdendo toda a linha do hominídeo pré-sapiens da mesma forma que nosso biólogo perdeu a adolescência. Manipulada cuidadosamente, a comparação interespecífica dos animais vivos é um artifício legítimo e, na verdade, indispensável para deduzir as tendências evolutivas gerais. Entretanto, da mesma forma que o comprimento finito da onda de luz limita a possível discriminação nas medidas físicas, igualmente o fato de os parentes vivos mais próximos do homem serem, no máximo, primos remotos, não ancestrais, limita o grau de refinamento na medida da mudança evolutiva na linha do hominoide quando alguém se limita inteiramente ao contraste entre as formas visíveis. Se, pelo contrário, estendemos a filogenia do hominídeo ao longo de uma balança de tempo mais apropriada, focalizando nossa atenção no que parece ter acontecido à linha humana desde a irradiação dos hominoides, e, em particular, desde a emergência do Australopiteco até o final do Plioceno, é possível uma análise mais sutil do crescimento evolutivo da mente. E torna-se evidente, de forma ainda mais crucial, que a acumulação cultural não só já estava encaminhada muito antes de cessar o desenvolvimento orgânico, mas que tal acumulação certamente desempenhou um papel ativo moldando os estágios finais desse desenvolvimento. Embora seja aparentemente verdadeiro que a invenção do aeroplano não acarretou mudanças corporais visíveis ou qualquer alteração inata da capacidade mental, isso não ocorreu, necessariamente, com a ferramenta de pedra ou o machado rústico, em cujo rastro parece ter surgido não apenas uma estatura mais ereta, uma dentição reduzida e uma mão com domínio do polegar, mas a própria expansão do cérebro humano até seu tamanho atual. Como a manufatura de ferramentas é uma apologia à habilidade natural e à previsão, sua introdução deve ter influído na mudança das pressões seletivas de forma a favorecer o rápido crescimento do cérebro anterior, como parece ser o caso também da organização social, da comunicação e da regulamentação moral, as quais, há razões para crer, também ocorreram durante esse período de transição entre a mudança cultural e a biológica. Essas mudanças do sistema nervoso não foram apenas quantitativas. Talvez as alterações nas interligações entre os neurônios e sua maneira de funcionar possam ter uma importância ainda maior do que o simples acréscimo no seu número. Porém, colocando de lado os detalhes, e a maior parte deles ainda precisa ser determinada, o caso é que a constituição inata, genérica do homem moderno, o que costumava ser chamado, simplesmente, de natureza humana, parece ser agora um produto tanto cultural quanto biológico, pelo fato de ser provavelmente mais correto pensar em muito da nossa estrutura como resultante da cultura, em vez de pensar nos homens, anatomicamente iguais a nós, descobrindo lentamente a cultura. O Pleistoceno, com suas rápidas e radicais variações de clima, formações terrestres e vegetação, já foi reconhecido, há muito tempo, como o período no qual as condições foram ideais para o veloz e eficiente desenvolvimento evolutivo do homem. Agora ele parece ter sido, também, um período no qual o ambiente cultural suplementou crescentemente o ambiente natural no processo de seleção, de forma a acelerar ainda mais a taxa de evolução do hominídeo, numa velocidade sem precedente. A era glacial parece ter sido não apenas época do alargamento da fronte e do encolhimento das mandíbulas, mas uma época em que se forjaram praticamente todas essas características da existência do homem que são as mais graficamente humanas. Seu sistema nervoso perfeitamente encefalado, sua estrutura social baseada no tabu do incesto e sua capacidade de criar e usar símbolos.
O fato de esses diversos aspectos de humanidade emergirem juntos, numa interação complexa uns com os outros, em vez de surgirem em série, como se propunha há tempos, é de importância excepcional na interpretação da mentalidade humana, pois sugere que o sistema nervoso do homem não permite apenas que ele adquira cultura, mas positivamente exige que o faça para poder simplesmente funcionar. Em vez de a cultura funcionar simplesmente para suplementar, desenvolver e ampliar capacidades organicamente baseadas, lógica e geneticamente anteriores a ela, ela parece ser ingrediente dessas capacidades. Um ser humano sem cultura seria, provavelmente, não um macaco intrinsecamente talentoso, embora incompleto, mas apenas urna monstruosidade totalmente sem mente, em consequência, sem possibilidade de ser trabalhada. Como o repolho com quem tanto se parece, o cérebro do Homo sapiens, surgindo do arcabouço da cultura humana, não seria viável fora dela. Com efeito, esse tipo de relação reciprocamente criativa entre os fenômenos somáticos e extrassomáticos parece ter sido de crucial importância durante todo o avanço dos primatas. É muito duvidoso que qualquer primata infra-hominídeo, vivo ou extinto, tenha possuído qualquer cultura verdadeira, no sentido estrito de um sistema ordenado de significado e símbolos, nos termos dos quais os indivíduos definem seu mundo, expressam seus sentimentos e fazem seus julgamentos. Todavia, já está perfeitamente estabelecido que os macacos são realmente criaturas tão sociais que são capazes de alcançar a maturidade social no isolamento ou de adquirir uma série de importantes capacidades de atuação através do aprendizado imitativo e de desempenhar tradições sociais coletivas, infraespecificamente variáveis, as quais são transmitidas como herança não biológica de geração em geração. Conforme observa Devore, resumindo o material disponível, os primatas têm literalmente um cérebro social. Assim, muito antes de ser influenciada por forças culturais, a evolução do que chegou a constituir, finalmente, o sistema nervoso humano foi positivamente modelada pelas forças sociais. Todavia, por outro lado, uma negação da simples independência dos processos sociocultural e biológico no pré-Homo sapiens não implica a rejeição da doutrina de unidade psíquica, uma vez que a diferenciação filética dentro da linha do hominídeo cessou, efetivamente, com a difusão do Homo sapiens no terminal Pleistoceno em praticamente todo o mundo e a extinção de qualquer outra espécie de Homo porventura existente nesse período. Assim, a despeito de terem ocorrido algumas mudanças evolutivas menores desde a ascensão do homem moderno, todos os povos vivos fazem parte de uma única espécie politípica e, como tal, variam anatômica e psicologicamente dentro de limites muito estreitos. 38 A combinação de mecanismos enfraquecidos de isolamento reprodutivo, um período extenso de imaturidade sexual individual e acumulação da cultura a um ponto tal que sua importância como fator adaptativo praticamente dominou seu papel como fator seletivo, produziu uma desaceleração tão extrema na taxa de evolução do hominídeo que parece ter sido frustrado o desenvolvimento de qualquer variação significativa na capacidade mental inata entre os subgrupos humanos. Com o triunfo inequívoco do Homo sapiens e o cessar das glaciações, o elo entre a mudança orgânica e a cultural enfraqueceu-se muito, se é que não foi cortado. Desde essa ocasião, a evolução orgânica na linha humana diminuiu consideravelmente seu ritmo, embora o crescimento da cultura tenha prosseguido com rapidez sempre crescente. Portanto, é desnecessário postular tanto um padrão de evolução humana descontínuo, diferente em espécie, como um papel não seletivo para a cultura durante todas as fases do desenvolvimento do hominídeo, a fim de preservar a generalização empiricamente estabelecida de que no que concerne a sua nata capacidade de aprender, manter, transmitir e transformar a cultura, os diferentes grupos de Homo sapiens devem ser vistos como igualmente competentes. A unidade psíquica pode não ser mais uma tautologia, mas continua sendo um fato. 3. Um dos desenvolvimentos mais encorajadores, embora estranhamente retardado, nas ciências comportamentais é a tentativa atual da psicologia fisiológica de despertar do seu longo encantamento com as maravilhas do arco reflexo.
o quadro convencional de um impulso sensorial encontrando seu caminho através de um emaranhado de sinapses até a culminação de um nervo motor está passando por uma revisão, um quarto de século após seu mais ilustre proponente ter mostrado que não era adequado explicar os aspectos integrativos do comportamento de uma andorinha ou de um cão pastor, e muito menos do homem. A solução de Sherrington foi uma mente espectral que organizasse as coisas, como a de Wu era um painel automático não menos misterioso. Hoje em dia, porém, a ênfase incide sobre um construto mais verificável, o conceito de um padrão de atividade nervosa rítmica, espontânea, de ação central, sobre o qual as configurações de estímulo periférico são superpostas e a partir da qual emergem os comandos autoritários do órgão motor. Avançando sob a bandeira de um organismo ativo e apoiada pela anatomização de circuito fechado de Kayal e de Nó, essa nova persuasão enfatiza a forma pela qual os processos contínuos, tanto do cérebro como dos agregados neuronais subordinados, selecionam preceitos, fixam experiências e ordenam as respostas, de maneira a produzir um padrão de comportamento delicadamente modulado. O funcionamento do sistema nervoso central é um assunto hierárquico no qual as funções dos níveis mais altos não lidam diretamente com as unidades estruturais finais, tais como os neurônios ou as unidades motoras, operando através da ativação de padrões inferiores que têm sua própria unidade estrutural relativamente autônoma. O mesmo é verdade, também, para a entrada, impulso sensorial, que não se projeta até o último caminho final dos neurônios motores, mas opera afetando, distorcendo e modificando, de alguma forma, os padrões pré-existentes, pré-formados, de coordenação central, e estes, por sua vez, transmitem suas distorções aos padrões inferiores motores e assim por diante. O rendimento, output, final é, então, o resultado dessa descida hierárquica de distorções e modificações de padrões de excitação intrinsecamente executados que, todavia, de forma alguma são réplicas daquilo que entra, input. A estrutura do input não produz a estrutura do output, apenas modifica as atividades nervosas intrínsecas que possuem a sua própria organização estrutural. O posterior desenvolvimento dessa teoria de um sistema nervoso central autonomamente excitado, hierarquicamente organizado, promete não apenas fazer com que deixe de ser um mistério fisiológico a ativa competência do cão pastor de Sherrington ao recolher as ovelhas espalhadas na colina, como poderá comprovar o seu valor fornecendo a um suporte neurológico verossímil para o complexo de habilidades e propensões que constitui a mente humana. A capacidade de seguir uma prova lógica, ou a tendência de ficar afobado quando convidado a falar, exige mais do que um arco reflexo, condicionado ou não, para apoiá-la biologicamente. Conforme mencionou Ebb, a própria noção de níveis evolutivos superiores e inferiores da mentalidade parece deixar implícita uma gradação comparativa de grau na autonomia do sistema nervoso central. Espero não chocar os biólogos dizendo que um dos aspectos do desenvolvimento filogenético é a crescente evidência daquilo que é chamado em alguns círculos de vontade própria. Em meus dias de estudante, era conhecida também como Arvadilava, e afirma que qualquer animal experimental bem treinado, sob um estímulo controlado, fará aquilo que bem lhe apetecer. Uma formulação mais acadêmica é a de que o animal superior está menos sujeito a estímulos. A ação cerebral é muito menos controlada pelo input aferente, portanto o comportamento é muito menos predizível a partir da situação em que o animal é colocado. Reconhece-se um papel mais importante na atividade ideacional, com a capacidade do animal de manter durante algum tempo uma variedade de estímulos antes de agir e no fenômeno do comportamento propositado. Há maior atividade autônoma no cérebro superior e maior seletividade quanto a qual atividade aferente será integrada na corrente de pensamento, atividade dominante, atuante no controle do comportamento. Dizemos, tradicionalmente, que o sujeito está interessado nesta parte do ambiente e não naquela outra. Nestes termos, o animal superior possui uma gama mais ampla de interesses, e o interesse do momento desempenha uma parte mais importante no comportamento, o que significa maior imprevisibilidade quanto ao estímulo a que responde e a forma dessa resposta.
Essas amplas tendências evolutivas, a crescente capacidade de enfocar a atenção, a resposta retardada, o interesse variado, o propósito sustentado e, de uma forma geral, o lidar positivamente com as perplexidades do estímulo presente, culminam no homem tornando-o o mais ativo dos organismos ativos, assim como o mais imprevisível. A extrema complexidade, a flexibilidade e a compreensão daquilo que Klukon e Murray denominaram corretamente processos predominantes do cérebro humano, os processos que tornam essas capacidades fisicamente possíveis, são apenas o resultado de um desenvolvimento filogenético definível, cuja origem remonta pelo menos aos celenterados 45, embora lhes falte uma concentração nervosa central, um cérebro, e, assim, as várias partes do animal operem com uma independência relativa, cada uma delas possuindo seu próprio conjunto de elementos sensoriais, neurais e motores. Essas humildes medusas, anêmonas do mar e similares, demonstram um grau surpreendente de modulação intrínseca da atividade nervosa. Um estímulo forte recebido durante o dia pode ser seguido de locomoção durante a noite seguinte. Certos corais submetidos experimentalmente ao estímulo excessivo tornam-se luminescentes durante vários minutos após a experiência, com uma agitação espontânea que sugere um frenesi. Através de uma forma de memória ainda obscura, um estímulo regular pode levar a uma coordenação de atividade em diferentes músculos e a uma recorrência padronizada de atividade durante algum tempo. Nos invertebrados superiores, crustáceos, etc., aparecem múltiplos caminhos, potenciais sinápticos graduados e respostas engatilhadas, o que permite um controle preciso de marca-passo das funções internas, como no coração da lagosta, enquanto que com a chegada dos vertebrados inferiores tanto os elementos sensoriais periféricos como os do órgão motor e a condução neural entre eles, ou seja, o celebrado arco reflexo, são basicamente aperfeiçoados. Finalmente, o grosso das inovações fundamentais no desenho dos circuitos nervosos, isto é, elipses fechadas, a superposição de elipses de nível superior sobre os inferiores, etc., foi consumado com a chegada dos mamíferos, ocasião em que foram alcançadas, também, pelo menos as diferenciações básicas do cérebro anterior. Em termos funcionais, todo o processo parece ser de expansão relativamente constante e diversificação da atividade nervosa endógena, e a consequente centralização crescente do que eram anteriormente processos parciais mais isolados, de atuação independente. A espécie de evolução neural que ocorreu durante a diferenciação filética dos mamíferos, ou seja, em particular, durante o avanço dos primatas e dos hominídeos, é evidentemente bem menos clara e mais controvertida. De um lado, Girard argumenta que as mudanças foram quase que inteiramente quantitativas, um crescimento apenas no número de neurônios, conforme se reflete na rápida expansão do tamanho do cérebro. Os novos ganhos em capacidade, o que é visto de forma marcante na linha dos primatas e que culmina no homem, são devidos ao simples aumento de número, e não à melhoria das unidades ou padrões. O aumento do tamanho do cérebro tem paralelo na atuação mais rica, mesmo para regiões e funções particulares, por exemplo, a área motora da língua e fala, mas é coisa comum, torna-se menos claro como isso funciona. O simples aumento de número, sem uma especificação secundária, que também ocorre, pode parecer incapaz de gerar novas capacidades e apenas intensificar as antigas, mas este não é o caso. No cérebro, um aumento da população anatômica de neurônios eleva o limite da reserva fisiológica de neurônios e isso permite uma variedade maior de seleção e uma riqueza maior de análises e combinações que se expressam num comportamento cambiante e introspectivo. Bullock, porém, concordando que os sistemas nervosos dos animais superiores e do homem não mostram diferenças importantes em termos dos mecanismos ou da arquitetura neurofisiológica conhecida, questiona acidamente esse ponto de vista, argumentando que há uma necessidade premente de pesquisa de parâmetros ainda não descobertos do funcionamento nervoso, níveis emergentes de relações fisiológicas entre os neurônios em massa, para dar conta das sutilezas do comportamento nos organismos avançados.
Embora não possamos apontar elementos fundamentalmente novos nos mecanismos neuronais dos centros superiores, é difícil presumir que suas realizações muito maiores possam ser atribuídas apenas ao grande incremento de um número e inter-relações entre eles, a não ser que isso também acarretasse novas propriedades e mecanismos. Muitos presumem aparentemente, como uma aproximação inicial, que o principal fator do aumento da complexidade comportamental na evolução seja o número de neurônios, invocando até mesmo uma espécie de massa crítica que permite novos níveis de comportamento, mas parece claro que o número de neurônios tem uma correlação tão pobre com a complexidade comportamental que pouco explica, a não ser que acrescentemos como parte realmente essencial que certas espécies de neurônios, que ainda não foram definidas, ou, o que é a mesma coisa, certos tipos de novas propriedades de consequências ou de arquitetura neuronal, são o substrato importante do progresso. Não creio que nossa atual fisiologia dos neurônios, extrapolada, possa dar conta do comportamento. O principal fator no avanço evolutivo não é apenas o número de células e conexões, nossa esperança reside na descoberta de novos parâmetros dos sistemas neuronais. Para alguém de fora, talvez o aspecto mais marcante dessa controvérsia seja o grau em que ambas as partes se mostram inquietas e vagamente insatisfeitas com as versões absolutas do seu próprio argumento, o grau em que ele não parece inteiramente plausível até mesmo para os próprios participantes. De um lado, a admissão de que a natureza precisa da relação entre o tamanho do cérebro e a complexidade comportamental não é bastante clara e há algumas reservas, assoto você, a respeito de especificações secundárias. De outro lado, há uma franca perplexidade no que concerne à ausência aparente de novos mecanismos nos sistemas nervosos avançados, e um murmúrio auspicioso sobre propriedades emergentes. Na verdade, há uma espécie de acordo em considerar como uma sobrecarga da credulidade ou atribuir o aumento secular da capacidade mental dos mamíferos apenas e simplesmente a um aumento bruto da população neuroniana. A diferença é que, num dos casos, as dúvidas são aquietadas pela ênfase colocada no fato de se conseguir um paralelismo entre o aumento do tamanho do cérebro e atuações mais ricas, enquanto no outro as dúvidas são acentuadas pela ênfase no fato de parecer faltar alguma coisa para tornar esse paralelismo satisfatoriamente explicável. Esse assunto poderá ser finalmente esclarecido, conforme sugere Girard, pelos progressos no trabalho com circuitos de computadores, onde a atuação melhora com a simples multiplicação de unidades idênticas. Ou, como sugere Bullock, por novos refinamentos na análise das diferenças químicas entre as células nervosas. Todavia, parece que o principal caminho para a solução está no abandono de toda a conceptualização nativista do funcionamento nervoso nos mamíferos superiores, que parece estar implícita em ambas essas abordagens. A emergência sincrônica nos primatas de um cérebro anterior expandido, formas desenvolvidas de organização social pelo menos depois que os australopitecíneos puseram suas mãos nas ferramentas, padrões de cultura institucionalizados, indica não ser aconselhável a forma padronizada de tratar em série os parâmetros biológico, social e cultural, sendo o primeiro tomado como anterior ao segundo, e o segundo como anterior ao terceiro. Pelo contrário, esses assim chamados níveis devem ser vistos como inter-relacionados reciprocamente, e considerados em conjunto. Se assim procedermos, as espécies de propriedades novas que procuramos dentro do sistema nervoso central, para servir de base física ao marcante desenvolvimento de campos autônomos de excitação neural periódica nos primatas em geral e no homem em particular, serão radicalmente diferentes das espécies de propriedades que procuraríamos se olhássemos esses campos como lógica e geneticamente anteriores à sociedade e à cultura, exigindo, portanto, uma determinação total em termos apenas de parâmetros fisiológicos intrínsecos. Talvez estejamos exigindo demais dos neurônios ou, se não demais, pelo menos as coisas erradas.
Com efeito, no que concerne ao homem, uma das características mais marcantes do seu sistema nervoso central é a deficiência relativa com que é capaz de especificar o comportamento, só atuando dentro dos limites de parâmetros autógenos. De um modo geral, quanto mais inferior o animal, mais ele tende a responder a um estímulo ameaçador com uma série intrinsecamente ligada de atividades executadas que, tomadas em conjunto, compreendem como uma resposta a voar ou lutar, uma resposta comparativamente estereotipada, o que não quer dizer não aprendida. A resposta intrínseca do homem a tal estímulo parece consistir, porém, numa excitação de medo ou raiva, variavelmente intensa, acompanhada de algumas sequências comportamentais bem definidas, pouco ou talvez não automaticamente pré-estabelecidas. Como um animal assustado, um homem atemorizado pode correr, esconder-se, esbravejar, dissimular, apaziguar ou, desesperado, atacar. No caso do homem, porém, a padronização precisa de tais atos notórios é orientada predominantemente por gabaritos culturais, em vez de genéticos. Na sempre diagnosticada área do sexo, onde o controle do comportamento segue filogeneticamente das gônadas para a pituitária e para a prepotência do sistema nervoso central, é evidente uma tendência evolutiva similar, afastada das sequências de atividade fixada em direção a uma incitação generalizada e a crescente flexibilidade e modificabilidade dos padrões sexuais. Essa tendência parece representar uma extensão lógica da justamente famosa variação cultural nas práticas sexuais do homem. Assim, num aparente paradoxo, uma autonomia crescente, uma complexidade do Bullock, porém, concordando que os sistemas nervosos dos animais superiores e do homem não mostram diferenças importantes em termos dos mecanismos ou da arquitetura neurofisiológica conhecida, questiona acidamente esse ponto de vista, argumentando que há uma necessidade premente de pesquisa de parâmetros ainda não descobertos do funcionamento nervoso, níveis emergentes de relações fisiológicas entre os neurônios em massa, para dar conta das sutilezas do comportamento nos organismos avançados. Embora não possamos apontar elementos fundamentalmente novos nos mecanismos neuronais dos centros superiores, é difícil presumir que suas realizações muito maiores possam ser atribuídas apenas ao grande incremento de número e inter-relações entre eles, a não ser que isso também acarretasse novas propriedades e mecanismos. Muitos presumem aparentemente, como uma aproximação inicial, que o principal fator do aumento da complexidade comportamental na evolução seja o número de neurônios, invocando até mesmo uma espécie de massa crítica que permite novos níveis de comportamento, mas parece claro que o número de neurônios tem uma correlação tão pobre com a complexidade comportamental que pouco explica, a não ser que acrescentemos como parte realmente essencial que certas espécies de neurônios, que ainda não foram definidas, ou, o que é a mesma coisa, certos tipos de novas propriedades de consequências ou de arquitetura neuronal, são o substrato importante do progresso. Não creio que nossa atual fisiologia dos neurônios, extrapolada, possa dar conta do comportamento. O principal fator no avanço evolutivo não é apenas o número de células e conexões, nossa esperança reside na descoberta de novos parâmetros dos sistemas neuronais. Para alguém de fora, talvez o aspecto mais marcante dessa controvérsia seja o grau em que ambas as partes se mostram inquietas e vagamente insatisfeitas com as versões absolutas do seu próprio argumento, o grau em que ele não parece inteiramente plausível até mesmo para os próprios participantes. De um lado, a admissão de que a natureza precisa da relação entre o tamanho do cérebro e a complexidade comportamental não é bastante clara e há algumas reservas, assoto você, a respeito de especificações secundárias. De outro lado, há uma franca perplexidade no que concerne à ausência aparente de novos mecanismos nos sistemas nervosos avançados, e um murmúrio auspicioso sobre propriedades emergentes. Na verdade, há uma espécie de acordo em considerar como uma sobrecarga da credulidade ou atribuir o aumento secular da capacidade mental dos mamíferos apenas e simplesmente a um aumento bruto da população neuroniana.
A diferença é que, num dos casos, as dúvidas são aquietadas pela ênfase colocada no fato de se conseguir um paralelismo entre o aumento do tamanho do cérebro e atuações mais ricas, enquanto no outro as dúvidas são acentuadas pela ênfase no fato de parecer faltar alguma coisa para tornar esse paralelismo satisfatoriamente explicável. Esse assunto poderá ser finalmente esclarecido, conforme sugere Girard, pelos progressos no trabalho com circuitos de computadores, onde a atuação melhora com a simples multiplicação de unidades idênticas. Ou, como sugere Bullock, por novos refinamentos na análise das diferenças químicas entre as células nervosas. Todavia, parece que o principal caminho para a solução está no abandono de toda a conceptualização nativista do funcionamento nervoso nos mamíferos superiores, que parece estar implícita em ambas essas abordagens. A emergência sincrônica nos primatas de um cérebro anterior expandido, formas desenvolvidas de organização social pelo menos depois que os australopitecíneos puseram suas mãos nas ferramentas, padrões de cultura institucionalizados, indica não ser aconselhável a forma padronizada de tratar em série os parâmetros biológico, social e cultural, sendo o primeiro tomado como anterior ao segundo, e o segundo como anterior ao terceiro. Pelo contrário, esses assim chamados níveis devem ser vistos como inter-relacionados reciprocamente, e considerados em conjunto. Se assim procedermos, as espécies de propriedades novas que procuramos dentro do sistema nervoso central, para servir de base física ao marcante desenvolvimento de campos autônomos de excitação neural periódica nos primatas em geral e no homem em particular, serão radicalmente diferentes das espécies de propriedades que procuraríamos se olhássemos esses campos como lógica e geneticamente anteriores à sociedade e à cultura, exigindo, portanto, uma determinação total em termos apenas de parâmetros fisiológicos intrínsecos. Talvez estejamos exigindo demais dos neurônios ou, se não demais, pelo menos as coisas erradas. Com efeito, no que concerne ao homem, uma das características mais marcantes do seu sistema nervoso central é a deficiência relativa com que é capaz de especificar o comportamento, só atuando dentro dos limites de parâmetros autógenos. De um modo geral, quanto mais inferior o animal, mais ele tende a responder a um estímulo ameaçador com uma série intrinsecamente ligada de atividades executadas que, tomadas em conjunto, compreendem como uma resposta a voar ou lutar, uma resposta comparativamente estereotipada, o que não quer dizer não aprendida. A resposta intrínseca do homem a tal estímulo parece consistir, porém, numa excitação de medo ou raiva, variavelmente intensa, acompanhada de algumas sequências comportamentais bem definidas, pouco ou talvez não automaticamente pré-estabelecidas. Como um animal assustado, um homem atemorizado pode correr, esconder-se, esbravejar, dissimular, apaziguar ou, desesperado, atacar. No caso do homem, porém, a padronização precisa de tais atos notórios é orientada predominantemente por gabaritos culturais, em vez de genéticos. Na sempre diagnosticada área do sexo, onde o controle do comportamento segue filogeneticamente das gônadas para a pituitária e para a prepotência do sistema nervoso central, é evidente uma tendência evolutiva similar, afastada das sequências de atividade fixada em direção a uma incitação generalizada e a crescente flexibilidade e modificabilidade dos padrões sexuais. Essa tendência parece representar uma extensão lógica da justamente famosa variação cultural nas práticas sexuais do homem. Assim, num aparente paradoxo, uma autonomia crescente, uma complexidade hierárquica e a predominância da progressiva atividade do sistema nervoso central parecem seguir de mãos dadas com uma determinação menos completamente detalhada de tal atividade feita pela estrutura do sistema nervoso central nela e dela, isto é, intrinsecamente. Tudo isso sugere que alguns dos desenvolvimentos mais importantes da evolução neural que ocorreram durante o período de sobreposição entre a mudança biológica e sociocultural podem revelar-se como consistindo no aparecimento de propriedades que melhoram a capacidade de atuação do sistema nervoso central, mas reduzem sua autossuficiência funcional.
A partir desse ponto de vista, parece inteiramente errônea a opinião aceita de que o funcionamento mental é, basicamente, um processo intracerebral, que só pode ser auxiliado e amplificado secundariamente por vários mecanismos artificiais que esse mesmo processo permitiu ao homem inventar. Pelo contrário, sendo impossível uma definição inteiramente especificada, suficiente em termos adaptativos, da predominância dos processos neurais em termos de parâmetros intrínsecos, o cérebro humano é inteiramente dependente dos recursos culturais para o seu próprio funcionamento. Assim, tais recursos não são apenas adjuntos, mas constituintes da atividade mental. Com efeito, o pensamento como um ato aberto, público, que envolve a manipulação propositada de materiais objetivos, é provavelmente fundamental para os seres humanos. O pensamento como um ato privado, oculto, sem recorrer a tais materiais, parece ser uma capacidade derivada, embora não inútil. Observar como os escolares aprendem a calcular revela que somar números na cabeça é uma realização mental muito mais sofisticada do que somá-los com papel e lápis, juntando pauzinhos ou contando os dedos das mãos e dos pés. Ler em voz alta é uma realização mais elementar do que ler para si mesmo, sendo que essa última habilidade só surgiu, de fato, na Idade Média. E o mesmo também ocorre com a fala. Exceto em nossos momentos menos ingênuos, somos todos como a velha senhora de Forester, não sabemos o que pensamos enquanto não vemos o que dizemos. A respeito desse último ponto, argumenta-se, às vezes, que a evidência comparativa, assim como a literatura sobre a fásia, demonstra claramente que o pensamento é anterior à fala, não condicionado a ela. 56 Talvez isso seja verdade, mas não inválida a posição geral aqui assumida, a saber, que a cultura humana é um ingrediente e não um suplemento do pensamento humano, por diversas razões. Primeiramente, o fato de animais subhumanos aprenderem a raciocinar com grande eficiência, às vezes, sem aprenderem a falar não prova que os homens possam fazê-lo mais que o fato de um rato poder copular sem a mediação do aprendizado imitativo ou a prova prática de que um chimpanzé pode fazê-lo. Em segundo lugar, os afásicos são pessoas que aprenderam a falar e a interiorizar a fala então perderam, ou perderam parcialmente, como é mais comum, a capacidade inicial, e não pessoas que nunca aprenderam a falar. Terceiro, e mais importante, falar, no sentido específico de vocalizar sons, está longe de ser a única instrumentalidade pública disponível para indivíduos projetados num meio cultural preexistente. Fenômenos como o de Lenkler aprendendo a pensar através de uma combinação da manipulação de objetos culturais tais como canecas e torneiras e a padronização propositada, feita por Miss Sullivan, de sensações tácteis na sua mão, ou uma criança que ainda não fala desenvolver o conceito de número ordinal ordenando duas linhas paralelas de blocos combinados demonstram que o essencial é a existência de um sistema simbólico visível, de qualquer espécie. Para o homem, em particular, conceber o pensamento como um processo essencialmente privado é ignorar quase completamente o que as pessoas fazem, na verdade, quando raciocinam. O pensamento imaginário nada mais é que construir uma imagem do ambiente, sendo que o modelo corre mais rápido que o ambiente, e predizer que o ambiente se comportará de acordo com o modelo. O primeiro passo para a solução de um problema consiste na construção de um modelo ou uma imagem dos aspectos relevantes do ambiente. Esses modelos podem ser construídos a partir de muitas coisas, inclusive partes do tecido orgânico do corpo e, pelo homem, de papel e lápis ou outros artefatos. Uma vez construído, o modelo pode ser manipulado sob várias condições e coerções hipotéticas. O organismo pode, então, observar o resultado dessas manipulações e projetá-las no ambiente, tornando possível a previsão. De acordo com essa opinião, um engenheiro aeronáutico está pensando num túnel aerodinâmico quando manipula o modelo de um novo avião. Quando um motorista corre o dedo sobre uma linha no mapa, ele está pensando, servindo o dedo como modelo dos aspectos relevantes do automóvel e o mapa como modelo da estrada. Modelos externos dessa espécie são frequentemente utilizados ao se pensar sobre ambientes complexos.
As imagens usadas no pensamento oculto dependem da disponibilidade dos acontecimentos físico-químicos do organismo que devem ser utilizados para criar os modelos. Outra implicação dessa perspectiva de pensamento reflexivo, que consiste não em acontecimentos dentro da cabeça, mas da combinação dos estados e processos de modelos simbólicos em oposição a estados e processos do mundo mais amplo, é ser a falta de estímulo que inicia a atividade mental, e a descoberta dos estímulos o que a completa. Um motorista que corre seu dedo sobre um mapa rodoviário faz isso por lhe faltarem informações sobre como chegar até onde quer ir, e deixará de fazê-lo quando tiver adquirido tal informação. O engenheiro executa seus experimentos no túnel aerodinâmico a fim de descobrir como seu modelo de avião se comportará sob várias condições aerodinâmicas artificialmente produzidas, e deixará de fazê-lo se quando descobrir o que deseja. Um homem que procura uma moeda no seu bolso está precisando dela e deixará de procurá-la quando estiver em sua mão, ou quando descobrir que não possui moeda alguma, ou achar que a busca não compensa porque o esforço é maior do que o resultado. 60 Deixando de lado os problemas da motivação, que envolvem um outro sentido do porquê, o raciocínio orientador se inicia na perplexidade e termina ou com o abandono da indagação ou com a solução da questão. A função do pensamento reflexivo é transformar a situação na qual existe uma obscuridade experimentada, de alguma espécie, numa situação perfeitamente clara, coerente, organizada, harmoniosa. 61. Em suma, o intelecto humano, no sentido específico do raciocínio orientador, depende da manipulação de certos tipos de recursos culturais, de maneira tal a produzir, descobrir, selecionar os estímulos ambientais necessários ao organismo, qualquer que seja o propósito. Trata-se de uma busca de informação. Essa busca é ainda mais preemente devido ao elevado grau de generalidade das informações intrinsecamente disponíveis no organismo através das fontes genéticas. Quanto mais inferior o animal, menos ele precisa descobrir detalhes no seu habitat antes de seu comportamento atuar. Os pássaros não precisam construir túneis aerodinâmicos para testar princípios aerodinâmicos antes de aprender a voar, eles já os conhecem. A singularidade do homem já foi expressa, muitas vezes, em termos do que ele é capaz de aprender, quanto e quantas espécies diferentes de coisas. De uma forma geral, isso é muito verdadeiro, embora macacos, pombos e até mesmo polvos possam às vezes desconcertar-nos com as coisas quase humanas que eles possuem a capacidade de aprender. Mas é de uma importância teórica fundamental enfatizar o quanto e quantas coisas o homem ainda tem que aprender. Já se demonstrou, muitas vezes, que o homem, sendo, como é, fetalizado, domesticado e geralmente irresoluto, seria um animal fisicamente inviável se independente da cultura. Menos observado é o fato de que ele seria também mentalmente inviável. Tudo isso se aplica também tanto ao lado afetivo do pensamento humano quanto ao lado intelectual. Numa série de livros e papers, Ed desenvolveu a fascinante teoria de que o sistema nervoso humano, e o dos animais inferiores, numa extensão correspondentemente menor, exige uma corrente contínua de estímulos ambientais existentes, num grau ótimo, como precondição para uma atuação competente. De um lado, o cérebro do homem não é como uma máquina de calcular funcionando através de um motor elétrico, que pode permanecer parada, sem entradas e inputs, por períodos indefinidos. Para funcionar efetivamente ele precisa ser aquecido e mantido em funcionamento através de inputs constantemente variados, pelo menos durante o período em que está desperto. De outro lado, dada a tremenda susceptibilidade emocional intrínseca do homem, tal input não pode ser demasiado intenso, demasiado perturbador, se não ocorre um colapso emocional e o colapso completo do processo de pensamento. Tanto o TED como a histeria são inimigos da razão.
Assim, como o homem é o animal mais emocional além de ser o mais racional, é necessário um controle cultural muito cuidadoso dos estímulos de medo, raiva, sugestões, etc., através de tabus, da homogeneização do comportamento, da rápida racionalização de estímulos estranhos em termos de conceitos familiares, etc., para impedir uma instabilidade afetiva continuada, uma oscilação constante entre os extremos da paixão. Todavia, como o homem não pode atuar eficientemente na ausência de um grau bastante elevado de ativação emocional razoavelmente persistente, são igualmente essenciais mecanismos culturais que assegurem a pronta disponibilidade de tipos constantemente variados de experiências sensoriais que possam sustentar tais atividades. As regulamentações institucionalizadas contra a exposição de cadáveres fora de contextos bem definidos, funerais, etc., protegem um animal peculiarmente vulnerável contra o medo da morte e da destruição corporal. Assistir ou participar de corridas automobilísticas, nem todas realizadas em autódromos, estimula deliciosamente esses mesmos medos. Lutas de campeonato acendem sentimentos hostis, porém uma afabilidade interpessoal firmemente institucionalizada os moderará. Os impulsos eróticos são estimulados por uma série de artifícios tortuosos para os quais não há limites, evidentemente, mas eles são impedidos de proliferar através de uma insistência na execução privada das atividades explicitamente sexuais. Ao contrário dos que sugerem esses exemplos um tanto simplistas, porém, a realização de uma vida emocional funcional, bem ordenada, claramente articulada, no homem não é um caso simples de controle instrumental engenhoso, uma espécie de inteligente manejo hidráulico do afeto. Trata-se de dar uma forma específica, explícita, determinada ao fluxo contínuo geral, significativa às mudanças contínuas de sensações às quais estamos sujeitos inerentemente, a fim de que possamos não apenas sentir, mas saber o que estamos sentindo e agir de acordo. É a atividade mental que determina principalmente a maneira como uma pessoa encara seu mundo circundante. A sensação pura, ora dor, ora prazer, não teria qualquer unidade e mudaria a receptividade do corpo a futuras dores e prazeres apenas de modo rudimentar. O que é importante na vida humana é a sensação, lembrada ou antecipada, temida ou procurada, até mesmo imaginada e evitada. É a percepção moldada pela imaginação que nos fornece o mundo exterior que conhecemos. É a continuidade do pensamento que sistematiza nossas reações emocionais em atitudes de tons distintos de sentimento e estabelece um certo escopo para as paixões individuais. Em outras palavras, em virtude de nosso pensamento e de nossa imaginação, dispomos não apenas de sentimentos, mas de uma vida de sentimentos. Nesse contexto, nossa tarefa mental muda de uma coleta de informações sobre o padrão de acontecimentos no mundo exterior per se para uma determinação do significado afetivo, da importância emocional desse padrão de acontecimentos. Não estamos preocupados em resolver problemas, mas em esclarecer sentimentos. Entretanto, a existência de recursos culturais, de um sistema adequado de símbolos públicos, é tão essencial para essa espécie de processo como é para o raciocínio orientador. Assim sendo, o desenvolvimento, a manutenção e a dissolução de humores, atitudes, sentimentos, e assim por diante, que são percepções no sentido de estado ou condição, não sensações ou motivos, constituem tanto uma atividade basicamente privada dos seres humanos quanto o pensamento orientador. A utilização de um mapa rodoviário permite-nos ir com precisão de São Francisco a Nova York. A leitura das novelas de Kafka possibilita-nos formar uma ideia distinta e bem definida da burocracia moderna. Adquirimos a capacidade de desenhar aviões que voam em túneis aerodinâmicos. Desenvolvemos a capacidade de sentir uma reverência verdadeira na igreja. Uma criança conta pelos dedos antes de contar na sua cabeça. Ela sente o amor na sua pele antes de senti-lo no seu coração. Não apenas as ideias, mas as próprias emoções são, no homem, artefatos culturais.
dada a falta de especificidade do afeto intrínseco no homem, atingir um fluxo ótimo de estimulação do seu sistema nervoso é uma operação muito mais complicada do que dirigir prudentemente entre os extremos de demasiado e muito pouco. Na verdade, isso envolve uma regulamentação qualitativa muito delicada do que penetra pelo aparelho sensorial, e aqui, novamente, é o caso mais de uma procura ativa dos estímulos exigidos do que uma expectativa deles. Neurologicamente, essa regulamentação é obtida através de impulsos eferentes do sistema nervoso central que modificam a atividade receptora. Psicologicamente, o mesmo processo pode ser sentenciado como controle atitudinal da percepção. O que ocorre, porém, é que no homem nem as áreas predominantes, nem os conjuntos mentais podem ser formados com precisão suficiente na ausência de orientação por parte de modelos simbólicos. Para tomar nossas decisões, precisamos saber como nos sentimos a respeito das coisas. Para saber como nos sentimos a respeito das coisas, precisamos de imagens públicas de sentimentos que apenas o ritual, o mito e a arte podem fornecer. 4. O termo mente refere-se a certo conjunto de disposições de um organismo. A capacidade de contar é uma característica mental. Também é a jovialidade crônica, assim como a cobiça, embora ainda não tenha sido possível discutir o problema da motivação quanto a ela. O problema da evolução da mente, portanto, não é um falso tema gerado por uma metafísica mal conceituada, nem o caso de descobrir em que ponto da história da vida uma anima invisível foi sobreposta ao material orgânico. Trata-se de reconstituir o desenvolvimento de certas espécies de habilidades, capacidades, tendências e propensões nos organismos e delinear os fatores ou tipos de fatores dos quais depende a existência de tais características. As pesquisas recentes da antropologia indicam como incorreta a perspectiva em vigor de que as disposições mentais do homem são geneticamente anteriores à cultura e que suas capacidades reais representam a amplificação ou extensão dessas disposições pré-existentes através de meios culturais. O fato aparente de que os estágios finais da evolução biológica do homem ocorreram após os estágios iniciais do crescimento da cultura implica que a natureza humana básica, pura ou não condicionada, no sentido da constituição inata do homem, é tão funcionalmente incompleta a ponto de não poder ser trabalhada. As ferramentas, a caça, a organização familiar e, mais tarde, a arte, a religião e a ciência moldaram o homem somaticamente. Elas são, portanto, necessárias não apenas à sua sobrevivência, mas à sua própria realização existencial. A aplicação dessa revisão da perspectiva da evolução humana conduz à hipótese de que os recursos culturais são ingredientes, e não acessórios, do pensamento humano. À medida que se vai, filogeneticamente, dos animais inferiores para os superiores, o comportamento é caracterizado pela crescente imprevisibilidade ativa no que se refere aos estímulos correntes, uma tendência aparentemente apoiada fisiologicamente por uma crescente complexidade e predominância dos padrões centrais de conduta da atividade nervosa. O crescimento das áreas centrais autônomas pode ser levado em consideração, pelo menos em sua maior parte e até o nível dos mamíferos inferiores, em termos do desenvolvimento de novos mecanismos neurais. Nós, mamíferos superiores, porém, tais novos mecanismos ainda não foram encontrados. Embora se possa conceber que o simples aumento no número de neurônios pode, por si mesmo, responder plenamente pelo florescimento da capacidade mental do homem, o fato de o cérebro humano maior e a cultura humana emergirem sincronicamente, e não serialmente, indica que os desenvolvimentos mais recentes na evolução da estrutura nervosa consistem no aparecimento de mecanismos que tanto permitem a manutenção de áreas dominantes mais complexas como tornam cada vez mais impossível fazer a determinação completa dessas áreas em termos de parâmetros intrínsecos, inatos. O sistema nervoso humano depende, inevitavelmente, da acessibilidade a estruturas simbólicas públicas para construir seus próprios padrões de atividade autônoma, contínua.
Isso, por sua vez, significa que o pensamento humano é, basicamente, um ato aberto conduzido em termos de materiais objetivos da cultura comum, e só secundariamente um assunto privado. No sentido tanto do raciocínio orientado como da formulação dos sentimentos, assim como da integração de ambos os motivos, os processos mentais do homem ocorrem, na verdade, no banco escolar ou no campo de futebol, no estúdio ou no assento do caminhão, na estação de trem, no tabuleiro de xadrez ou na poltrona do juiz. Não obstante, as alegações em contrário do isolacionista em favor da substancialidade do sistema fechado da cultura, da organização social, do comportamento individual ou da fisiologia nervosa, o progresso na análise científica da mente humana exige um ataque conjunto de praticamente todas as ciências comportamentais, nas quais as descobertas de cada uma forçaram a constante reavaliação teórica de todas as outras.